Oi meninas, tudo bom? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os recebidinhos do mês. Esse livro, A Cidade das Serras. Mentira, a gente vai falar sobre a obra A Cidade das Serras, do Eça de Queiroz, que é uma história assim maravilhosa. A gente gostou muito de ter lido esse livro, a gente achou bem interessante. Nossa, obrigado, filmagem, por ter chutado o meu negócio. Muito obrigada. A Cidade das Serras já traz uma coisa bem contraditória da vida do campo, é tão superior à vida urbana. Então, o narrador é o José Fernandes, que vai contar toda essa história pra gente. E ele retrata a trajetória do amigo dele, que é o Jacinto, que é o protagonista dessa história, né? E o Jacinto, ele é herdeiro de uma grande fortuna da família, né? E ele tem uma vida pronta, né? Ele vive com esse dinheiro da família. Essa história se passa no século XIX. O José Fernandes, que é o narrador, ele dizia que a vida, você podia ser feliz nas coisas simples, na vida do campo. E o Jacinto, ele já passa uma ideia que você só pode ser feliz na suprema civilização. Então isso traz pra gente bastante, bem forte no livro. Então, o José Fernandes resolve ir para Portugal para resolver uns problemas, né, da família. E o José Fernandes fica em Paris, né, que é onde ele nasceu. Só que ele, nesse tempo, quando o José Fernandes, depois de 7 anos, volta para visitar o amigo, que tá em Paris, né, ele vê que ele tá totalmente infeliz, totalmente alienado à tecnologia, cercado de maquinários, de coisas, ideias mirabolantes, como ter um elevador dentro de um sobrado, tipo, montar ideias e maquinários totalmente malucos, e isso traz totalmente infelicidade pra ele, traz que ele tem amigos falsos, amigos que... como que eu posso dizer? Não é pra você falar no vídeo. Então traz totalmente esse aborrecimento dele, né? Que tudo isso causava... As amizades eram superficiais, falsas. E isso causava pra ele aborrecimento. Então, quando o José Fernandes chega e vê o amigo dele assim, ele fala, meu, como que isso aconteceu, né? Então, ele recebe a notícia de que houve um desabamento numa igreja onde estavam enterrados antepassados. Isso é uma cidade em Portugal que chamava Tormes, onde estavam os antepassados dele, que houve o desabamento. E aí ele tem que ir pra lá. Só que ele fica 3 meses arrumando todo o maquinário dele pra levar pra lá, desesperado, que não sei o quê. E quando ele chega lá, em Portugal, as coisas não chegaram. E aí, no primeiro momento, assim, ele fica bem desamparado. Ele se repara com atraso, com uma coisa mais rústica, né? Só que, aos poucos, a natureza, aquela coisa, né? O contato com a vida mais simples vai encantando ele e ele vai encontrando uma forma de se adaptar, né? Ele vai melhorando as condições dos empregados, estabelecendo novas relações de trabalho e... Calma. Ele percebe que aquilo não traz tanta... Que aquilo, né? Ele vai encontrando uma boa vida no campo, né? E aí, num certo tempo, José Fernandes apresenta uma prima dele, que é a Joaninha. Que aí ele acaba se casando com ela. Ele se apaixona por ela, casa com ela, né? E aí eles começam a morar juntos. Nesse período que eles estão morando juntos, chegam as caixas de Paris. E aí, né, chega todo aquele maquinário e tem uma parte que ele chega, o José Fernandes chega na casa dele e fala, mas estão todas as caixas no porão. E a única coisa que se tornava útil, que parecia útil pra ele ali, a única coisa era o telefone, né? Era a única coisa que ele disse necessária, né? Que ele falou necessária. E assim, no começo foi difícil dele se adaptar, mas depois ele traz essa questão, né, da vida simples. E aí ele se contradiz bastante, né? Porque no começo ele dizia só era feliz quem tinha tecnologia, tudo, só que ele era uma pessoa infeliz. E aí ele meio que se encontrou, né? Então traz bem forte isso no livro. O Eça de Queiroz, ele critica bastante
essa ideia da tecnologia, mas que nem tudo é tão ruim. Então traz essa parte do telefone e enfim. Agora a gente vai fazer uma análise mais a fundo sobre os personagens da obra Cidade das Terras. Então a gente vai começar com o protagonista dessa história, né, que é o Jacinto. Ele é chamado em alguns momentos do livro por Meu Príncipe, pelo narrador. Ele nasceu e foi criado em Paris por uma família de fidalgos portugueses. Ele sempre foi muito rico e ele odeia a vida no campo a princípio, mas depois ele acaba mudando de ideia quando ele vai para a vida no campo, como a gente comentou um pouquinho antes. Corta. O José Fernandes, ele é um homem mais rústico, nascido na serra, e ele é uma pessoa que ele não se deixa levar pelas ideias mirabolantes do amigo. E ele simplesmente se aproveita do luxo e do conforto que são cultivados pelo Jacinto. Então ele é uma pessoa que não se deixa levar por ideias, né? A Joaninha, que é a pessoa com que o Jacinto se casa, é uma moça simples, uma moça boa, que é nascida na serra por ser prima do José Fernandes. E o Jacinto, ele se casa com ela fica grávida, inclusive, e isso trata bastante aqui no livro. A tia Vicência é a tia do José Fernandes. Ela é uma senhora simples, boa, religiosa, e traz bastante que ele gosta bastante da comida, e enfim, traz bastante essa parte. Depois tem o Grilo, que é o criado do Jacinto, como uma espécie de mordomo, que desde menino ele aceitava todas as decisões do patrão, sem reclamar de nada. Ele traz uma ideia de uma pessoa simples e ignorante, mas sempre consegue definir o estado de alma do Jacinto. Ele sempre consegue passar isso pra gente, sabe? O que ele tá sentindo, se ele tá, como que ele tá, se ele tá infeliz, se ele tá triste, se ele tá feliz, enfim. Aí tem os personagens de Paris e os personagens da Serra, que a gente não vai tratar mais a fundo, porque, né? Então, no livro ele não traz tanto isso. Agora um pouco sobre o Eça de Queiroz e a vida dele. Ele foi um dos grandes nomes da literatura portuguesa. Ele participou de um período de mudança em que o romantismo dava lugar ao realismo. Na primeira fase da sua carreira, ele produziu obras com influências românticas, e o realismo ele aparece na segunda fase. Já na terceira fase e última, o Eça ele apresenta textos mais imaginativos que testam os limites literários. O Crime do Padre Amaro e o Primo Basílio, que a gente já trabalhou nas aulas da Miriam, são duas das suas mais importantes obras e com temática mais crítica, que o autor até causou polêmica na sociedade portuguesa da época, e ele foi condenado pela Igreja Católica. O Eça de Queiroz ele trabalhou como jornalista e, como muitos autores do período, como advogado e cônsul. Ele ficou mais conhecido pela atuação na literatura e pela introdução do realismo na sociedade portuguesa. Ele escreveu os textos, então, com característica romântica, e ele passava bastante uma visão crítica da sociedade, e ele foge bastante do estilo clássico de escrita e aposta em uma maior liberdade de elaborações de texto. Então ele é um escritor português, ele estuda Direito na Universidade de Coimbra, seguindo os passos do pai. Ele é filho de mãe portuguesa e o pai dele é brasileiro. Ele nasceu em Portugal, então ele estudou Direito na Universidade de Coimbra, onde ele seguiu os passos do pai. E ele também começou a publicar textos seguindo... onde ele foi influenciado pelo escritor Antero de Quental, que começou a publicar os seus textos na... Calma aí. Na revista Gazeta de Portugal. Durante esse curso, ele teve relação com o grupo Escola de Coimbra, onde ele apresentou o realismo a Portugal. Ele tem bastante características realistas e as obras mais importantes realmente foram O Crime do Padre Amaro e também Os Maias, né?
Em 1866, ele passou a atuar como advogado e jornalista em Lisboa. Ele chegou a criar uma publicação, a Revista de Portugal, e trabalhou em diferentes períodos na Gazeta de Portugal. Corta essa parte. Ele então foi cônsul em Portugal, onde ele permaneceu até a sua morte, que ele morreu em 1990. Então, ele permaneceu depois escrevendo diferentes textos no Diário de Notícias, Diário Ilustrado, na Gazeta de Portugal. Só que aí ele foi para Portugal, em Havana, Newcastle, Bristol e Paris, onde ele permaneceu até sua morte em 1900, em Paris mesmo. Na vida pessoal, ele teve 4 filhos com Emília de Castro, onde ele se casou quando ele tinha 40 anos e ele publicou obras fantásticas como O Crime do Padre Amaro, O Crime do Basílio, O Mandarim, A Relíquia. Ele também publicou contos, que era um conto que chamava Contos, que ele publicou em 1902. Ele foi uma pessoa muito importante pro realismo, para a introdução do realismo, né? Ele foge bastante do estilo clássico de escrita, aposta em maior liberdade de elaboração de texto. Ele traz também humor, ironia, um olhar lúcido e objetivo. Então ele traz bastante disso e também da crítica. Quem gostou, bate palma, não gostou, paciência. Valeu pela moral, obrigado. Jesus!